Tudo jóia, então, tudo jóia. Então, hoje vai ser assim, os agradecimentos serão do lado, né? O palestrante está do lado, né? Para quem não sabe, a bióloga, mestre, né? Maria Esther Chaves é minha esposa, e a Izzy é um casal de biólogos, né? E aí, assim, aquilo que eu falo sempre, né? Agradecer a presença, né? Agradecer por estar participando, contribuindo com a formação dos nossos alunos, né? E hoje eu vou fazer um agradecimento especial à Liga aí pelo trabalho excelente que tem feito, né? De estar alimentando esse sistema de palestras aí e de estar proporcionando, além das horas complementares, a formação complementar para os nossos alunos aí. É sempre bom trazer profissionais para trocar uma ideia, né? E de repente um olhar diferente, né? Mesmo quando são palestras de professores que vocês já conhecem, esses momentos de palestra, de troca de ideia é bem legal, tá? Então agradeço bastante a vocês, agradeço bastante a participação da Esther, né? E quero que vocês aproveitem, né? E eu estou falando daqui porque fizemos um teste à tarde e os dois computadores muito próximos, um retroalimentava o outro e ficava um som absurdo. Então, o meu está em silêncio absoluto e eu vou deixar a Esther conduzir a palestra daqui, eu vou ficar no meu assistindo, tá bom? Então, desejo a todos uma boa palestra e aproveitem bastante aí. E, mais uma vez, muito obrigado, Esther, pela participação e a Liga pela organização, tá? Até mais, gente. Professor, muito obrigado. A gente que tem a agradecer pelo seu apoio também com as palestras, pelos palestrantes que sempre topam o convite, principalmente hoje a professora, que aceitou. E antes de passar a bola para ela, eu vou dar os recadinhos de sempre, então, para o pessoal. A gente pede para que vocês fiquem com os microfones e câmeras desligados, para não atrapalhar o decorrer da palestra. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar no chat e a gente vai ler elas no final, para a professora poder responder. E no final também a gente libera um link para gerar certificado para vocês, então fiquem até o final. A gente só libera esse link no finalzinho, quando a professora terminar a apresentação. E é isso. Antes de passar a bola de vez para a professora, eu vou apresentar ela para vocês. A professora Maria Esther Chaves possui mestrado em Ciências Biológicas na área de Zoologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ela foi professora assistente das cadeiras de Zoologia, Ecologia, Biologia Celular, Citologia e Histologia da Universidade de Guarulhos e de Zoologia e Ecologia na Universidade 9 de Julho, além de orientadora de trabalho de conclusão de curso e iniciação científica. Atualmente, ela realiza trabalhos de monitoramento ambiental com morcegos e animais sinantrópicos. Possui experiência na área de zoologia, atuando principalmente nos seguintes temas: biologia de morcegos, saúde pública, animais sinantrópicos e educação ambiental. E é com isso, então, que a gente começa oficialmente a palestra. Professora, muito, muito obrigado mais uma vez. E a bola é sua, e a gente está ansioso por essa palestra. Tá joia, Lucas, eu que agradeço muito a vocês da Liga pelo convite, estou muito honrada em poder participar de um trabalho que, assim, eu tenho ouvido falar aqui pelo Carlos, que parece que está sendo muito legal, vocês estão de parabéns, e é muito bom a gente estar podendo participar disso, tá bom? Bom, então, acho que eu vou passar aqui para apresentar, e a gente já começa para não ter muito atraso, né? Bom, quando o pessoal da Liga entrou em contato comigo e, né, propôs a questão da palestra, eu já fiquei pensando no que eu poderia falar. E dentro do tempo que eu já trabalho com morcego, que já faz bastante tempo, nem vou falar quanto, que dá até dor no coração, mas eu pensei na quantidade de dúvidas e informações estranhas e errôneas que eu já ouvi. Então, eu pensei nisso, né, em falar sobre morcegos, um pouco mais de informação para a gente saber mais, para a gente conhecer mais sobre esses bichos. No tempo que eu venho trabalhando com morcego, e assim, eu até aproveito para contar rapidinho como é que eu comecei isso, né, eu tinha feito ciências biológicas, e aí logo em seguida eu fiz, 1 ou 2 anos depois eu fiz ecologia, né, uma especialização em ecologia, e aí eu tive que fazer um trabalho onde eu falava sobre interação
E aí eu escolhi uma interação de morcegos e flores, né, que era uma coisa que eu achava interessante e tal. Eu já tinha uma certa curiosidade sobre morcegos, mas nada demais. Só que é aquela história, né, quanto mais a gente começa a ler, mais a gente vai aprendendo e mais a gente vai gostando. Então, daí uma coisa foi puxando a outra, eu me interessei muito, resolvi ir atrás de estágio, fiz estágio no Centro de Controle de Zoonoses, encontrei pessoas muito legais lá, a Miriam Sodré, que era a bióloga na época, responsável pelo setor, super amiga minha, que me deu uma mão enorme. Hoje ela não tá mais lá, hoje é a Adriana também, uma amigona também, que tá sempre dando uma força pra gente. E de lá, eu fui, até que eu conheci o meu futuro, que seria o meu futuro orientador, o doutor Wilson Ieda, com quem eu tive o prazer de fazer um mestrado. Aí sim, em zoologia, com morcegos, né, e com o Wilson, que é uma das sumidades em morcegos no Brasil, e acho que até, né, no mundo aí, né, uma pessoa muito, muito boa no assunto. E tudo isso foi, né, sempre somando, aí vão surgindo pessoas próximas da gente que também se interessam, aí vão aparecendo alunos, aí a gente começa a fazer projetos, começa a orientar, começa a ir com congresso, e tudo vai aumentando, vai deixando a gente cada vez mais apaixonado pelo que a gente está estudando, e vai aprendendo sempre um pouquinho mais, né, a gente sempre aprende. Agora, essas dúvidas que eu coloquei aqui são algumas das coisas que a gente ouve as pessoas falando, né, e eu vou tentar colocar essas e outras que eu fui me lembrando, que as pessoas perguntam e, enfim, tem ideias completamente estranhas, né, como eu disse, erradas e tortas sobre morcegos, né. Afinal de contas, o que se vê muito na televisão é morcego, sugador de sangue, que se transforma, ou um homem, né, que se transforma em morcego, e, enfim, nada muito feliz. Mas fora isso, tem muita história estranha que a gente vai melhorar e vai esclarecer hoje. A primeira, que é bastante comum, que eu já ouvi gente até batendo o pé comigo, não, porque morcego é rato, porque morcego é rato, não, né, pelo amor de Deus. Até coloquei aqui, até para ajudar o professor de zoologia, que está ao meu lado aqui, que a gente tem duas ordens, né, Rodentia e Chiroptera. Rodentia, a que inclui os roedores, inclui os ratos, que são animais muito diferentes, inclusive a foto aí já dá para perceber, né, e a ordem Chiroptera, que inclui os morcegos. Até coloquei ali a origem, né, de Chiroptera, que é Chir e Ptera. Chir é mão, Ptera é asa, então são as mãos transformadas em asa. Vão haver várias fotos relacionadas com isso, mas essa aqui de baixo já dá para a gente perceber bem aqui, ó, a gente está vendo os dedos bem alongados, e aí sustentando essa membrana alar aqui, que corresponde à asa. É o voo batido único dentre os mamíferos, né? Existem outros animais que planam, mas voo batido mesmo é só morcego que apresenta dentro dos mamíferos. Agora, outra história que eu escutava muito é que, rato vai, fica velho, cria asa e sai voando. Não, essa é outra história também, né? Por favor, né, gente? Mas é muito disseminada. Então, para mostrar que não é assim, trouxe essas imagens aqui de desenvolvimento embrionário. Esse é um embriãozinho de morcego, com já a asinha em formação, os dedos vão se alongando aqui, diferente dos dedinhos do pé, né? A gente está vendo já as asinhas em formação. Essa outra imagem aqui embaixo, eu tirei de um trabalho em que fazia um comparativo entre camundongo, né, o desenvolvimento embrionário, e o desenvolvimento do morcego aqui em cima. Então, esses números aqui correspondem a fases do desenvolvimento que estavam sendo citadas lá no artigo, e aí o comparativo, né, até um certo momento eles são relativamente parecidos, só que começa uma hora que a membrana, ela permanece entre os dedos aqui dos morcegos, e os dedos vão ficando mais alongados, e a membrana vai crescendo, ao contrário do que acontece com o camundongo e o que acontece com a gente também, né? Então, não é rato velho. Vamos falar isso para as pessoas aprenderem. Agora, a gente até imagina, né, o pessoal que trabalha com morcegos tem uma ideia do porquê que essa informação pode ter se formado na cabeça das pessoas.
existem morcegos que se abrigam em forros de casa, né? Inclusive foi o trabalho que eu acabei fazendo no meu mestrado. E eles podem se abrigar em várias áreas do forro, em várias partes da casa, na verdade. Podem se utilizar de cubieira para sair, de chaminé também para se abrigar e para sair, beiral também, alguns vivem em porões. Mas, assim, esses que gostam mais da parte de telhado, muitos têm essa conformação aqui, que pertencem a uma família chamada Moloside. Depois eu vou contar um pouco mais dessa família aqui. E eles têm essa conformação de uma cauda que se estende, né, além do corpo, né, aqui tem uma membraninha, ela vai bem além aqui, e essa postura que ele assume quando ele está em repouso. Reparem que ele está com as asas recolhidas e deitado sobre uma superfície. Aqui também, ó, dentro de um forro, isso aqui foi em Botucatu, na época do meu mestrado, ele lá entre as telhas, também apoiadinho, né, encolhido e tal. O que a gente imagina? Uma pessoa que deva ouvir os barulhos, um morador da residência, ouve os barulhos e sobe no telhado para procurar o que aquilo tá, quem está fazendo aquele barulho, pode, no escuro, ver um animalzinho desses com cauda. E aí pode achar que é um rato, né? Só que depois, num determinado momento, esses animais saem no final da tarde, com uma certa claridade ainda, esse rato, né, sai voando através desses pontos aqui da casa, e aí a pessoa pode acabar deduzindo que o que era um rato saiu em voo e virou um morcego. Talvez, né, isso pode ter sido um dos motivos que essa lenda tenha aparecido aí, mas, como eu estou dizendo para vocês, é só uma lenda, né? Rato é rato, morcego é morcego. A única coisa que eles têm em comum é que são mamíferos. E aí, então, já que a gente já sabe que a ordem, né, Chiroptera é a ordem dos morcegos, a gente tem duas subordens. Uma é de ocorrência mais restrita, mais a região do Velho Mundo, e são animais, assim, bastante diferenciados do que a gente tem aqui no Brasil. Alguém de vocês já deve até ter visto, porque eles estão expostos lá no Aquário de São Paulo, que são as raposas voadoras, mas não são originários daqui, né, eles foram trazidos para cá para exposição. Essa foto, inclusive, eu tirei lá no aquário, tá? Então, são animais grandes, são animais de uma atividade mais crepuscular, eles não são tão noturnos quanto os outros que eu vou falar. E tem essa carinha meio de cachorro mesmo, né, ou de raposa, né, por isso esse nome que apelidaram eles de raposas voadoras. É uma família só, Pteropodidae, tá, que não tem aqui, como eu disse, só em ocorrência, assim, de cativeiro, né, para demonstrar. A subordem Micropiroptera, que são os de distribuição cosmopolita, que tem, inclusive, aqui no Brasil, já vão ser as outras 17 famílias, tá? E tem, assim, uma diversidade de formas, de dietas, de tamanhos, de pesos, de comportamentos extremamente variada, tá? E a gente vai poder conhecer um pouquinho, então, desses diferentes aqui. No mundo, a gente tem uma estimativa de 1.300 espécies de morcegos. É um número grande, corresponde a mais ou menos 1/4 das espécies de mamíferos. Só perde realmente para a ordem Rodentia, tá? Mas desse total, aqui no Brasil, a gente tem um número em torno de 180 espécies registradas. 179, 180, tá por aí, tá? E são 9 famílias que a gente tem de ocorrência aqui no território brasileiro. Eu coloquei as 9 famílias aqui, eu vou mostrar rapidamente, e vocês estão vendo aqui que eu coloquei asterisco em 3 delas, que são as que são mais abundantes, né, as que têm maior número de espécies, e também são as que ocorrem com mais frequência, que a gente encontra facilmente aqui no Brasil. Não que elas ocorram só aqui, mas aqui também tem bastante. Então, vamos lá. Família Philostomide, para quem já fez algum curso ou já acompanhou alguém trabalhando com morcegos, esses são muito comuns quando a gente coleta nas redes, e a característica mais marcante é a presença de um apêndice na extremidade do nariz, em forma de folha. Acho que dá para ver bem aqui, né,
Arolia perspiscillata aqui. A folha nasal, que a gente chama, ela pode ser pequenininha, ela pode ser média, ela pode ser grande, varia muito, tá? Mas é uma característica bastante marcante dessa família. Com exceção das espécies hematófagas, as espécies que se alimentam de sangue pertencem a essa família, mas elas têm a folha nasal reduzida, e o focinho deles ficou quase parecido com um focinho de porco, tá? Mas a gente considera como uma folha nasal que foi reduzida. Moloside, aquele lá que eu estava mostrando agora há pouco, né, que é muito comum em forros de casa, tem uma característica marcante que é a cauda livre, inclusive eles são chamados mesmo de morcegos de cauda livre, tá? Vespertilionide vão ter uma diferença também com relação a essa região aqui embaixo do corpo, essa membrana aqui embaixo. Aqui dá para perceber que ela está dobrada, mas se ela tivesse esticada, a cauda está toda dentro dela, né, e ela forma um V. Então a gente até brinca que é o V de Vespertilionide, que é o nome dessa família aqui, também bastante abundante. Essas três são as mais comuns. Outras nem tanto comuns, mas também possíveis de serem encontradas, são Noctilionide, Embalonoride e Mormopide. Noctilionide inclui uma espécie bastante diferenciada, que é a espécie Noctilioleporinus, que tem esse pé aqui para captura de peixes, tá? Então, é uma espécie que se alimenta de peixes. E o que marca aqui para essa família, não sei se dá para ver aqui na foto, talvez esteja um pouquinho pequeno, mas o focinho aqui, esse lábio superior, ele é fendido, chamado inclusive de lábio leporino, tá? Os Embalonoride já são morcegos um pouco menores do que isso, acho que dá para perceber talvez aqui na foto, e uma das coisas que eles têm de diferente é aqui o focinho, o lábio superior, ele é um pouco mais projetado, então ele tem um focinho um pouco mais alongado. E algumas espécies vão apresentar um saco glandular aqui nessa região da asa, aqui acima, que nos machos coloca-se uma substância odorífera que a gente acredita que tem a ver com a atração das fêmeas. O Mormopide, por sua vez, é uma família que inclui animais cuja a modificação está aqui na área da boca. Ele tem lábios projetados para fora e vários pelos aqui em cima que dão a impressão de que ele é bigodudo. Inclusive tem até um nome popular, né, que são os morcegos bigodudos, tá, que são característicos aqui desse grupo de morcegos. Furiperide são morcegos bem pequenininhos e, inclusive, tem orelhas aqui em forma de funil, tá? E olhos bem, bem pequenos, tá? Animais bem delicados, um voo, parece até uma mariposa voando. Natalide também são animais bastante delicados, com um corpo esguio, magrinho, fininho. Eu tive a oportunidade de manipular um animal desse, não vivo, mas fixado, e, assim, dava até aflição, porque os ossinhos, o corpo em si, é extremamente delicado, mas a gente também percebe orelhas relativamente desenvolvidas e quase não dá para perceber o olho, né? Mas depois a gente fala mais sobre isso aqui. E Tiropteride, que tem uma modificação nos polegares e também nos pés, que não dá para ver nessa foto, mas em outra vai dar para ver, que tem discos adesivos aqui, ó. Eles se utilizam para se fixar nas superfícies, tá? Então, são os Chiroptera, que a gente fala, os que grudam, né, nas superfícies. Bom, a característica mais marcante, então, dos Chiroptera é a asa, né, a membrana alar. E, como eu já tinha avisado para vocês, ela é uma modificação da mão, tá? Que a gente tem aqui, então, o braço todo, né? Braço, antebraço, aqui o polegar, aqui o segundo, terceiro, quarto e o quinto dedos, que são bem alongados e eles sustentam essa membrana aqui. Essa não é a única membrana, né? A gente tá vendo que tem uma membrana aqui para cima também, que chama-se propatágio, e muitas vezes, mas não é sempre, tá, gente? Mas muitas vezes também tem uma membrana entre as pernas, que pode ou não conter uma cauda, tá? E essa cauda também pode ser menor, do mesmo tamanho da membrana, ou até mais longa que a membrana.
Essa membrana aqui entre as pernas a gente chama de uropatágio, tá? Também é bastante útil na identificação dos morcegos. As orelhas também são bastante características desses animais, e muitas vezes eles têm trago e antetrago, que são dobras aqui na frente, que estão associadas também à recepção de sons, né? E aí vem outra pergunta que eu escuto bastante, né? Qual a velocidade, né, de um voo de morcego? Bom, depende, tá? Depende muito, já considerando que a gente tem mais de 1.300 espécies, tem muito de diferença que a gente pode encontrar aí, mas a gente pode fazer uma certa generalização. Asas que são mais curtas e assim, mais largas, como essa aqui, então vamos pegar aqui para comparar do cotovelo do animal aqui até a ponta, tá? Então, daqui para cá, eu tô vendo que ela é mais curta em comparação a essa que tá aqui do lado, que é bem mais longa, tá? E aqui, ó, também ela é mais larga e essa daqui é mais estreita, certo? Então, o que que acontece? Esse tipo de asa aqui, mais curta e larga, ela dá uma sustentação maior, então ela vai permitir um voo mais lento e um voo mais manobrável. O que eu quero dizer com isso? Que o morcego que tem essa conformação de asa, ele consegue voar em áreas mais fechadas, né, por exemplo, no meio de uma vegetação, ele até consegue entremear galhos e árvores e folhagens com uma certa facilidade, tá? Já desse lado aqui, essa conformação de asa, ela dá menos sustentação, e aí o morcego acaba tendo um voo mais rápido, tá? De pouca manobrabilidade. Ele acaba sendo um voo assim reto, e às vezes até um voo mais brusco, quando a gente está observando, ele não tem uma delicadeza, vamos dizer assim, no voo. É um voo rápido, né? Um voo, quando ele faz a curva, ele faz com muita velocidade, tá? Por conta disso, a gente vai ter, então, variação de velocidades, dependendo do tipo de asa e do tipo de morcego que a gente está falando em questão. Mas, para ilustrar, tem trabalhos que falam que existem espécies que podem atingir 160 km por hora, que são espécies da família que apresenta esse tipo de asa aqui. Molosídeos são assim, né? Aquele mesmo lá que eu comentei do que a gente acredita que seja o que deu origem à questão dos ratos, esse tipo de asa é o que a gente encontra nos molosídeos, os que podem ser encontrados em forros de casa. Então, eles geralmente têm esses voos mais rápidos, e Tadarida brasiliensis é um dessa família, cujo registro foi de 160 km por hora em voo reto, tá? Que é bastante coisa, né? Cor, né? O pessoal às vezes pensa que todo morcego é preto, ou marrom, ou escuro, né? E aqui acho que as fotos já mostram que não é bem assim, tá? A gente tem variações aí desde coloração branca, esses aqui não são albinos, eles são de coloração branca. Esses animais a gente pôde observar na Costa Rica, quando a gente participou de um congresso, que foi, assim, um congresso excelente, e que a gente teve a oportunidade de conhecer vários animais, vários morcegos, né, numa área que a gente foi visitar, incluindo esses bichos aqui, que, como eu disse, são brancos, né, o Ectophila alba, ou de colorações, assim, variadas, por exemplo, esse aqui tem o ventre branco, o Micronecteris minuta, e aqui atrás, dá para perceber, o dorso dele é marrom. A gente tem animais com colorações mais fortes, né, no caso desse aqui, que é um animal alaranjado, tá, um Lasiurus blosseville, e esse daqui, ele é escuro, mas vejam que eles têm listras, né, eles têm desenhos, padronagens, então isso também é bastante comum em morcegos, a gente encontra listas na face, no dorso, alguns são manchados com bolas brancas, enfim, é uma variedade muito grande de cores e padronagens. O que, assim, tem mais a ver, na verdade, com o ambiente em que eles estão, né, até para se camuflar. Aqui vejam que ele está sobre um tronco, e de longe fica até um pouco difícil, porque ele acaba se camuflando aqui na superfície do tronco, que pode ajudar eles a se esconder até de predadores, né. Outra dúvida que o pessoal sempre pergunta:
Tamanhos, quem é maior, quem é menor. Bom, os maiores são aqueles que eu já tinha comentado lá no início da palestra, que são as raposas voadoras, e podem ter aí 1,5 m, 1,70 m de envergadura. Esse aqui é um exemplar desses animais, tá? E o menor, que a gente tem registro, é o Brasionycteris tonulonii, que é bem pequenininho, ele gira em torno de 1 a 2 gramas de peso, é muito, muito, muito pequenininho. A gente não tem aqui também, nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente, porque ele ocorre na Tailândia. Tá? Quando eu for para lá, eu conto para vocês, ele é pequenininho mesmo. Outra coisa, todo morcego dorme de ponta cabeça? E mais, né? Por que ele dorme de ponta cabeça? Eu escuto muito essas duas perguntas. Então, primeiro, nem todos dormem de ponta cabeça. Muitos sim, tá? Eles se fixam pelos pés, eles têm travas aqui na musculatura, os tendões são arranjados de uma forma que eles travam e conseguem ficar assim em repouso, tá? Mas eles também podem ficar apoiados horizontalmente ou até mesmo voltados para cima. Lembra que eu tinha comentado dos Chiroptera, que tem as ventosas? Isso aqui é uma folha enrolada, e ele tá usando essa folha como abrigo. Na verdade, tem dois aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. E sobre a superfície da folha, ele consegue se fixar. Ele consegue se prender, e aí ele fica com a cabeça voltada para cima, tá? Então, não obrigatoriamente todos vão dormir de ponta cabeça, mas você pode ter variações disso. Aí vem a outra pergunta, né? Por que estão de ponta cabeça, né? Bom, dá uma olhada nessa imagem aqui, gente. Reparem, aqui onde eu estou colocando a seta, isso aqui é o joelho do morcego. Os morcegos tiveram uma modificação no esqueleto, várias, né? Mas essa aqui é uma delas. Que o joelho, ele dobra praticamente todo para trás. É uma rotação de quase 180 graus. Então, ele não consegue ficar empoleirado como uma ave. O centro de gravidade dele acaba não conseguindo ficar nessa posição por conta da rotação do joelho, né? Então, essa posição de ponta cabeça fica, de certa maneira, mais confortável. E outra, quando ele tá aqui, para ele alçar voo, fica muito mais fácil, porque é só ele abrir as asas e soltar os pés. Ele se lança no ar, já pega a velocidade e já sai voando. Então, fica bem mais fácil para ele assim, tá bom? Idades. Falando de velhice aqui, né? Morcegos têm umas coisas estranhas nesse sentido. Algumas espécies, pelo menos, que desafiam aí os cientistas. E aqui eu coloquei 2 casos de trabalhos que a gente lê e busca, né, de registros de animais que conseguiram ser ou monitorados ou em cativeiro, né, em que tiveram longevidades muito altas, tá? Então, são do mesmo gênero, Myotis, mas são espécies diferentes. Esse daqui, o Lucifugus, tem um registro de 33 anos, e esse aqui é uma longevidade registrada de 41 anos. É muito para um animalzinho que pode pesar coisa de 6 gramas, né, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. É muita coisa para um animalzinho tão pequeno. Na média, né, tem gente que fala de 10 anos, alguns 20 anos, outros 30 anos, então depende também de várias espécies, dependendo do trabalho que você acessa para ler, mas aqui eu quis colocar os que tinham longevidade maior, tá? São os que eu encontrei, foram esses 2 aqui. Morcegos são cegos. Ai, não, gente, posso garantir que não são, não. Nossa, como eles acham a mão da gente para morder, é uma beleza. Vão direto nela, mordem de uma forma muito certeira, né? Posso dizer com conhecimento de causa. E só que, segundo o que se acredita, a maioria deve enxergar em branco e preto, né? Mesmo porque à noite, como diz a minha mãe, todos os gatos são pardos, né? Então não adianta você ter muita definição de cores, não faz muito sentido numa atividade noturna. E a visão em preto e branco, ela é regulada pelos bastonetes, né, que ficam na retina. Agora, tem um estudo, que até deixei aqui embaixo para quem depois tiver interesse, que demonstra que 2 espécies de morcegos, uma delas que é frugívora
que se alimenta de frutos, e outra que se alimenta de néctar, que podem ter a observação em cores, né, a visão em cores, ou pelo menos duas cores, eles acreditam que pode ser dicromática, né, o que seria aí uma possibilidade de uma visão diurna, né, e também eles perceberam que eles teriam condições de ver em espectros de ultravioleta, tá? Então, primeiro, morcego não é cego, enxerga bem sim, tá? Principalmente quando você, para pouca distância, então eles vão usar a visão, uns mais, outros menos, mas vão poder usar a visão, e segundo o que se está descobrindo, pode ser que não sejam todos que enxerguem em preto e branco, podem ser que alguns já está provado, mas até mais do que eles podem vir a ser descobertos que se enxergam em cores também. Agora, se a visão pode não ser uma coisa assim tão desenvolvida, e se até o fato de serem animais mais noturnos dificulta, né, a pouca luminosidade dificulta, existe uma outra forma desses animais se deslocarem com muita mais acuidade para voar, encontrar alimento, encontrar pouso, enfim, para fazer as suas atividades. E é a ecolocalização. A ecolocalização, ou sonar dos morcegos, como o pessoal fala por aí, corresponde a ultrassons emitidos pelos morcegos. Esses sons são produzidos na laringe, e eles podem ser emitidos pela boca ou pelo nariz, tá? Esse som se propaga no ar, bate no obstáculo, o eco retorna, e esse retorno do eco, que é captado pelas grandes orelhas que geralmente eles apresentam, vai dar as informações que o morcego precisa sobre o que tem à frente dele. Então, a gente tem alguns desenhos aqui que tentam ilustrar isso. Aqui ele está emitindo o som que bateu na presa, a presa vai devolver em forma de eco, e ele vai ter uma noção da distância, obviamente pela demora, né, o pulso que foi e o retorno do eco, a demora, quanto menor, significa que mais próximo estava aquela presa que ele está seguindo, né. O ângulo também do retorno do eco pode dar uma ideia da posição, se está mais para a direita, mais para a esquerda, tá, como a gente pode ver nos dois desenhos aqui abaixo, ó, que a gente tem a direção, né, se o som chega primeiro na orelha esquerda, e alguns milissegundos na orelha direita, significa que a direção daquela presa está indo para a esquerda, né, e vice-versa. Aqui também, a questão da altura, se está subindo ou se está descendo, se chega primeiro na parte superior da orelha ou se na parte inferior da orelha, tudo isso é percebido pelo morcego e ele consegue definir a posição da presa ou do obstáculo, né, não precisa necessariamente ser uma presa, mas do obstáculo que ele tem à frente. De certa maneira, bem rústica, a gente também faz isso, porque quando a gente escuta um som, e se a gente está de olhos fechados, ou se a gente não está vendo de onde veio o som, a gente consegue ter uma noção se está vindo de trás da gente, se está vindo de cima, do lado direito, do lado esquerdo. Então, de uma forma bem simples também, a gente faz isso. Só que como nós somos animais visuais, a gente acaba usando muito mais a visão do que eles, né? Eles fazem o contrário, eles usam mais a ecolocalização, mas em curtas distâncias, eles também podem usar a visão. Aí aqui eu queria colocar rapidinho, só um pouquinho para vocês ouvirem, um pouquinho do som dos morcegos, e dá para a gente perceber, inclusive, que a atividade que ele está deve ser uma atividade de busca, porque a gente percebe que os pulsos vão ficando cada vez mais rápidos, e a gente tem a impressão mesmo que ele estava se aproximando da presa, tá? Presta atenção só um pouquinho para vocês ouvirem.
Acho que deu, né, para ter uma noção aqui de como que é. Então, vocês perceberam que os pulsos, eles vão, né, vai ficando cada vez mais rápido, né? Então, a gente entende que é essa relação que eu tinha falado para vocês. O som vai, bate na presa e retorna. Cada vez isso vai se tornando mais rápido, porque cada vez mais ele está se aproximando da presa. Então, a gente consegue perceber isso pelos pulsos, né? Esses sons, eles são obtidos através de aparelhos específicos que captam ultrassons, né? Porque, como eu disse, são sons acima da nossa capacidade de audição. Então, geralmente, acima de 20 mil hertz. Tem alguma coisa do que eles produzem de sons que a gente consegue ouvir, tá? E tem também sons de estresse, que a gente chama, quando a gente está manipulando, eles produzem, e aí sim a gente escuta, e escuta bem, alguns sons até bastante altos. Mas nesse caso aqui da ecolocalização, os sons são ultrassons, são bem altos mesmo, acima do que a gente consegue ouvir na maioria das vezes, e é para isso aqui, para se deslocar, para capturar presas, para voar, para perceber obstáculos. É bem legal e bem desenvolvido nesses animais. Bom, já ouvi isso também. Morcego bota ovo, apesar da foto que eu coloquei aqui, né, que essa morceguinha aqui parece que, coitada, ela tá tão grávida que tá até torta. Parece até que tem um ovo dentro dela aqui, né? Não, mas não é não, tá, gente? Por favor. São mamíferos placentários, tem gestação, né, filhotes e tal, e nada de ovo, não. Por favor, tá bom? Aí vem as curiosidades com relação à gestação, né, no caso. Então, quanto tempo de gestação? Isso varia bastante. A gente pode ter, para morcegos que se alimentam de insetos, coisa de 2 a 3 meses de duração. Isso eu estou generalizando um pouquinho, tá? Fitófagos de 3 a 5 meses, mais ou menos. Né? Fitófagos seriam aqueles que se alimentam de partes vegetais, ou néctar, pólen ou frutos, tá? E os hematófagos, que são os que se alimentam de sangue, eles são que a gente sabe que tem maior gestação, de maior duração, né? Chega aí a 7 meses de gestação, tá? De maneira geral, a alimentação está relacionada com a gestação e a época de nascimento. Por quê? Porque é importante que a fêmea, e depois, em seguida, os filhotes também tenham a possibilidade de se alimentar. Então, se é uma fêmea, por exemplo, que se alimenta de frutos, é importante que os filhotes nasçam numa época em que tenham os frutos dos quais ela costuma se alimentar, para que ela possa ter suprimento suficiente para amamentar os filhotes, e depois que eles desmamarem, eles também tenham suprimentos de frutos para poderem se alimentar. Então, tem uma certa correlação aí entre o nascimento e a disponibilidade de alimento daquela espécie, tá? E muitas vezes elas podem ter mais de um filhote por ano, dependendo da espécie também. Frugívoros muitas vezes ocorrem de ter 2 picos reprodutivos, né? Por exemplo, em março e em setembro, a gente acaba coletando os animais e pega fêmeas grávidas em 2 períodos, né? Então, o que a gente chama de picos reprodutivos, que podem estar ocorrendo em mais de uma vez, então, por ano, por exemplo, aqui no Brasil. Aí, o número de filhotes, e isso também é para ajudar a gente a mostrar que morcegos não são ratos, né, que tem aquela ninhada de 10, 12 filhotinhos, em geral é um filhotinho por vez, tá? Como a gente tá vendo aqui. Então, temos uma fêmea com o seu filhote já presinho aqui, e ele tá preso na mama dela. A mama é axilar, que também dá para perceber, ó. Ele tá aqui, esses dois, né, estão aqui presos nas mamas que ficam embaixo do braço, tá? As mamas não são frontais nesse caso. Na maioria das vezes, tem só um grupo que tem mamas aqui embaixo abdominais, mas elas são, em geral, aqui, embaixo da asa, no caso, né? Então, a gente tem, como eu disse, um filhote por vez, por nascimento, mas fêmeas desse gênero Lasiurus podem ter gêmeos, tá? 2, 3, até eventualmente 4 filhotes por nascimento, mas eles seriam, então, a exceção à regra. O normal mesmo é um filhote de cada vez. E onde é que eles vão viver? Tem gente que fala que faz ninho, né? Ninho não
constroem não, gente, não é passarinho também não é rato, mas também não é passarinho. Eles podem até construir ou modificar algumas coisas para poder se abrigar, mas não necessariamente construir ninhos. Então, um dos lugares que a gente mais pensa em morcego quando a gente fala de abrigo é a caverna, e é fato, né, realmente são ambientes muito propícios para a presença desses animais, com umidade adequada, com temperatura adequada e luminosidade, inclusive, né, ou ausência dela também bastante adequada para eles, tá? Agora, ocos de árvores também são possibilidades de abrigo para morcegos. Essa foto aqui é a parte de dentro desse oco aqui. Folhagens, e aí as folhagens eles podem modificar, então, por exemplo, essa folhagem aqui foi mordida por eles aqui ao longo da nervura, e as partes da folha caem e formam como uma espécie de uma tenda, assim, para proteger esses animais. Aqui também, isso foi mordido, ó, essa folha foi mordida pelos morcegos, e essa parte dobrou para formar uma espécie de tenda. E aqui é um caso curioso de uma espécie chamada Holophostoma silvícola, que ela perfura ninhos de cupim e para viver lá dentro, tá? Então, a gente está vendo aqui, isso aqui é o cupinzeiro, essa foto aqui foi tirada por uma grande amiga minha, a Mayara, que estava deitada aqui embaixo e focalizou aqui e tirou esta foto aqui, com os bichos lá dentro, morando lá dentro. E essa conformação, assim, esse orifício foi construído segundo artigos, né, que a gente já leu e já verificou, esses morcegos perfuram para poder se abrigar em cupinzeiros, tá? E ficam bem mais protegidos também, né, inclusive de predadores. Outros abrigos também, mas aí até colocando em áreas mais urbanas, vamos dizer assim, isso aqui é lá em Taubaté, estava lá com uma amiga, lá na universidade, e aqui tem esse chorão, e embaixo do chorão tá pequenininho, mas acho que dá para ver, né? Tinha um grupo grande de morcegos aqui, que estava dormindo aqui embaixo dessa árvore, tá? Aqui é Atibaia, é um sítio de uma grande amiga também, que tem fornos de carvão no sítio dela desativados, e dentro lá, mais um monte de morcegos. Nesse forno, a gente teve a oportunidade de trabalhar, e eram morcegos hematófagos, né, que se alimentam de sangue. A gente estimou mais ou menos, pelo trabalho que a gente fez lá, mais ou menos 160 animais aqui dentro, que devia ter mais ou menos uns 2 metros aqui de diâmetro aqui dentro, tá? De 2 espécies de morcegos hematófagos. Aqui casas também de sítios, aqui em Guarulhos, casas mais abandonadas, e isso aqui era um túnel de águas pluviais, que de um sítio que eu visitei, que também os morcegos estavam usando aqui, estavam voando aqui dentro do túnel. Então, né, e residências, como eu já tinha falado antes, né, no início da palestra, podem ter aí muito mais morcegos nas cidades, e as pessoas nem percebem porque eles estão abrigados em sótãos, em forros, em porões, e as pessoas nem sabem que eles estão lá. Outra coisa, todo morcego toma sangue, ai meu Deus, eu já ouvi isso também bastantes vezes, viu? Mas não, deu para perceber só pelo desenho que não, né? A gente tem, além da variedade morfológica e de cores e de formas e tal, a gente também tem uma variedade boa de dietas em morcegos, e a gente vai falar um pouquinho melhor de cada uma delas agora, tá? Começando pelos insetívoros, que assim, por que eu começo por eles? Porque as pessoas acham que se nem todos os morcegos são vampiros, hematófagos, né, se alimentam de sangue, eles acham que pelo menos a maioria é, e tá errado isso. Na verdade, a maioria correspondem aos morcegos insetívoros, que se alimentam de insetos, tá? Cerca de 70% das espécies conhecidas no mundo são insetívoras, ou insetívoras aéreas, né, como a gente está vendo aqui, o que eu quero dizer? Que captam os insetos em voo, ou mesmo insetívoros que capturam suas presas, assim, ao nível do solo, tá, que a gente chama de predador sem que espera, né, ele tá lá pousadinho, escuta um grilinho
no chão, vai lá e captura esse grilo. Mas assim, como eu disse, cerca de 70% vai se alimentar de insetos, tá bom? Coloquei aqui uma curiosidade, né, que eles podem comer, alguns estudos mostram, né, que algumas espécies podem comer coisa de 500 insetos em 1 hora. Então, vocês imaginem o controle populacional de insetos que esses morcegos são capazes de fazer, e a economia, né, que eles podem gerar em pesticidas, porque, afinal de contas, se você não tiver os morcegos, você vai ter uma quantidade muito superior de insetos voando por aí. Essa foto aqui é no Texas, é uma ponte que virou ponto turístico, e num determinado período do ano, as pessoas se reúnem ali, inclusive embaixo, tem um rio aqui embaixo, tem os barquinhos que você aluga, então você pode ver ou de cima da ponte ou dos barcos, milhares de morcegos saindo daqui no final da tarde também. Então, além de tudo, né, morcegos insetívoros podem ser uma fonte de renda turística, né, quando a gente puder de novo fazer turismo, né, que ultimamente não está podendo. Frugívoros, o próprio nome diz, né, se alimentam de frutos, e eu sempre costumo brincar, inclusive com os meus alunos, eu falo, gente, frutífero, ou frutífera, né, é a árvore que dá o fruto, né, o frugívoro é o que se alimenta do fruto, tá? Apesar disso, do termo frugívoro, a gente também não pode dizer que eles são estritamente comedores de frutos, eles podem se alimentar até, eventualmente, de um insetinho que estava ali no fruto, ou às vezes um néctarzinho, alguma coisa, mas assim, o que eu quero dizer quando eu falo frugívoros? Que eles são preferencialmente frugívoros, vão se alimentar preferencialmente de frutos, tá? Então eu coloquei 3 espécies aqui bastante comuns, artibeus liturados, se alimentando aqui de um gerivazinho, aqui uma Carolia perspicillata, se alimentando de piper, e aqui uma esturnira, se alimentando de alguma solanácea, tá? Essas 3 espécies de morcegos são bastante comuns. Artibeus liturados é bem comum em área urbana, e esses 2 aqui já são comuns, a Carolia e a esturnira, em áreas periurbanas, áreas de sítio, assim, geralmente a gente encontra. Área de mata também. Para frugívoros, a gente tem uma síndrome que foi descrita pelo Van der Pegil em 1973, que é como as plantas podem ter atributos que atraíssem morcegos que se alimentam de frutos, para que esses bichos fossem até elas, né, se alimentar dos frutos e fazer a dispersão das sementes. Então, isso gerou esse nome, né, síndrome de quiropterocoria, que são frutos adaptados à atração para morcegos. Então, como seriam essas qualidades das plantas? Os frutos, preferencialmente carnosos, tá? Com bastante polpa, bastante fibra, né? Bastante carne, vamos dizer assim, carne, entre aspas, né? Do fruto para eles se alimentarem. Os frutos não necessariamente precisam mudar de cor, afinal de contas, como a gente já falou, é bem possível que muitos morcegos vejam em preto e branco, e talvez até alguns vejam colorido, mas à noite também não vai fazer muita diferença. Agora, odores atrativos, sim, parece que o olfato dos morcegos é bastante desenvolvido, então um odor atrativo pode ser bastante interessante para uma planta que queira trazer o morcego até ela. E os frutos estando mais expostos, estando mais fáceis no acesso aos morcegos. Então, essas características que as plantas teriam desenvolvido caracterizam a síndrome de quiropterocoria, que está relacionada à dispersão dessas sementes, né, dos frutos por morcegos. E, ao que se sabe, 25% dos vegetais de regiões tropicais são dispersos por esses morcegos, por esses animais. Tem alguns grupos que a gente sabe que eles se alimentam, algumas famílias, então tem Piperácea, né, que tem os frutos aqui, né, até vou voltar um pouquinho, se vocês me permitem, é este frutinho aqui, ó, Carolia perspicillata está se alimentando, tá? Inclusive, se vocês procurarem vídeos na internet, dá para encontrar vídeos dela se alimentando desse frutinho aqui. Solanácea, tá, as jurubebas, que o pessoal conhece aí como jurubeba do mato, inclusive. Urticácea, né, a cecrópia, ou a embaúba, né, e morácea, que inclui, por exemplo, os figos, as figueiras.
Essas 4 famílias são bastante comuns na dieta de morcegos frugívoros. Quando a gente faz trabalho de dieta, geralmente a gente se depara com essas 4 famílias. Agora, não tem só isso, né? E eu coloquei aqui algumas frutas que fazem parte da nossa dieta cotidiana, dieta humana, que estão aqui também fazendo parte da dieta dos morcegos, né? Essa foto aqui é do meu orientador, o Wilson, que o morcego está aqui se alimentando de atemoia, e essa outra aqui é uma que a gente tirou lá em Botucatu, mas essa aqui foi eu que bati essa foto, mas é daquele chapéu de sol, aquela árvore bastante comum em praia, que tem essa amêndoa, até coloquei aqui, ó, amêndoa, e também o pessoal chama de amendoeira. Mas tem muito mais, né, gente? Tem goiaba, jabuticaba, manga, mamão, uva japonesa, tem várias outras. Isso aqui é só uma vaga ideia dos frutos que podem ser consumidos, e muitos em área urbana, né? Porque o pessoal acaba tendo no seu quintal ou nas praças, e acaba sendo um atrativo para morcego. Nectarívoro já vão ser os morcegos que se alimentam de néctar, e, obviamente, pólen acaba vindo junto também, tá? Então, a gente tem aqui uma foto de um indo naquela flor de bananeira, e essa daqui, uma pata de vaca, a flor tá aqui, é uma espécie de baunilha, né, de pata de vaca. Esses morcegos, aí, eles conseguem fazer o mesmo que os beija-flores, as aves fazem, que é o adejar, né, aquele voo pairado em frente à flor, enquanto eles estão tomando néctar, tá? Então, eles conseguem parar alguns segundos ali, tomam néctar e saem, depois eles voltam, tomam mais um pouco e saem. Então, esse adejamento também eles são capazes de fazer. Do mesmo jeito que os frutos, né, as flores também desenvolveram aí uma síndrome, evolutivamente falando, que parece ter algumas características que vão ser atrativas para morcegos. Então, desse lado aqui eu coloquei essas características e a relação com a biologia dos morcegos, para a gente fazer uma correlação. Então, flores que se abrem à noite, obviamente isso precisa acontecer, porque a atividade dos morcegos é essencialmente noturna. Cores esmaecidas, cores fracas, né, nada necessariamente muito colorido, por conta da visão, né, que a princípio é em preto e branco ou parcamente colorida. Odores fortes, pelo que eu já comentei com vocês, que o olfato é bem desenvolvido. Flores grandes, afinal de contas são animais grandes, né, então não adianta ser uma flor muito delicadinha, porque no primeiro encontro ele já, só no bater de asas poderia destruir a flor. E muitos estames, para garantir que todo aquele pólen se prenda no focinho do animal. Alta produção de néctar, né, óbvio, porque são animais que têm uma taxa metabólica alta, então se uma flor não produzir um néctar suficiente, ela não vai ser atrativa para o morcego ir até ela para se alimentar. E também uma posição fácil, né, de acesso na folhagem, porque, de certa forma, esses morcegos não têm uma ecolocalização tão desenvolvida quanto outros, por exemplo, que são insetívoros, que vão se alimentar de insetos que têm aí a ecolocalização bem mais desenvolvida do que teriam esses morcegos aqui. E aí, por conta de toda essa correlação entre os dois, a gente tem registros aí de mais de 600 espécies de plantas que, se sabe, são polinizadas por morcegos. É muita coisa, né? Eu coloco aqui só alguma para a gente ter uma ideia. Aquilo que eu comentei, né? Flores grandes, com muitos estames. Então, o morcego enfia o focinho aqui e ele fica todo encelado, né, de pólen. Aqui também os estames bem projetados. Na hora que ele coloca o focinho aqui, esse pólen fica todo sobre o pelo do morcego. Quando ele for para a próxima flor, ele vai carregar esse pólen para as outras flores. E aí, com todas essas informações de morcegos fitófagos, né, ou seja, de morcegos que se alimentam de frutos ou de néctar, a gente tem uma ideia na importância deles como vetores de reflorestamento, né? Afinal de contas, eles não comem no mesmo lugar, exceto flores, né, mas no caso de frutos, eles não comem no mesmo lugar que eles pegam fruto, então eles vão carregar
esse fruto para outro lugar, eles podem levar essa semente para outro lugar depois que eles terminarem de se alimentar, ou se for uma semente pequena, eles vão ingerir essa semente, e na hora que eles estiverem defecando em voo, eles vão estar espalhando isso, né, como que a gente chama de chuva de sementes, tá? E muitas das plantas que eles se alimentam são plantas pioneiras, que vão ter uma importância grande no reflorestamento, que vão iniciar um processo sucessional que vão ajudar no reflorestamento de uma determinada área. Estudos mostram também que os morcegos, juntamente com aves, vão ser responsáveis por 80% da chuva de sementes em regiões neotropicais, o que é ótimo, né, para reflorestamento, pensando em reflorestamento. Aqui nessa foto, só para vocês terem uma ideia, é um pouso de alimentação, onde a gente consegue ver, ó, essas manchas aqui, são marcas de fezes, tá, às vezes um pouco mais líquidas, né, dependendo do fruto, algumas sementes que a gente vê aqui, ó, um fruto que foi parcialmente comido, aqui sementes também, então a gente vai vendo que se isso aqui permanecer aqui, a chance disso germinar é grande, né? Dependendo do lugar onde se está, isso pode ser uma vantagem muito grande. O problema é que nem sempre a gente está num lugar que dá para reflorestar, como o ambiente urbano, né? O ambiente urbano tem os projetos paisagísticos, tem equipes que vão estar preocupadas com o que vai ser plantado ou não em praças, em parques, enfim. E aí, o fato de o morcego estar voando e defecando sementinhas pode não ser lá muito agradável. Isso tudo que vocês estão vendo nessa parede aqui é fezes de morcego. Tá? Então, cada respingo desses aqui, olha que beleza, fizeram a pintura aqui, né? Eles, sobrevoando essa área aqui, que tem bastantes árvores, eles foram defecando enquanto eles sobrevoaram. E aí, causa essa sujeira toda. Eu já ouvi de pessoas, assim, que eu fui na casa, que estavam tendo problemas com morcegos, a pessoa falando, ai, poxa, acabei de pintar a casa e a casa tá toda suja. E realmente isso pode acontecer, tá? Uma outra situação que a gente pode encontrar é morcego indo visitar bebedouro, que a pessoa deixa para beija-flor, ela deixa durante o dia e acaba esquecendo de tirar à noite, né, com água e açúcar, acaba ficando. E se tiver morcegos nectarívoros na região, eles podem ir lá se utilizar dessa água com açúcar também. Essa foto que a gente tirou em Araçatuba, numa casa onde eles tinham muitas visitas desses morcegos. A princípio eles tinham muito medo, muito receio do que poderia estar acontecendo, mas nós fomos lá, a gente explicou tudo o que estava acontecendo, que tipo de morcego que é, que não haveria perigo nenhum, e aí eles ficaram super felizes, e aí acho que acabaram até depois, talvez, colocando mais bebedouros, porque eles acharam a ideia muito interessante, tá, mas realmente não são morcegos que vão causar mal algum, eles estão lá mesmo por causa do bebedouro com água e açúcar. Morcegos carnívoros, ao contrário que se alimentam de sangue, eles vão se alimentar de pequenos animais, tá? Então, aqui eu tentei fazer um compilado aqui, mas tem vários tipos, tá? Esse aqui eu já havia comentado com vocês, né, que tem os pés grandes aqui, e ele sobrevoa cursos d'água, e com esses pés ele consegue capturar pequenos peixes, que ele joga aqui para o uropatágio, e depois ele vai para o posto de alimentação, e aqui ele leva para a boca para se alimentar. Outros morcegos que se alimentam de anfíbios, né, especializados, inclusive, em capturar anfíbios. Morcegos que podem se alimentar de aves. Esse aqui também é um morcego carnívoro, e é o maior aqui do estado de São Paulo. Ele pode se alimentar desde insetos maiores, por exemplo, besouros maiores e tal, como também pequenas aves, lagartos, roedores pequenos, né, esse tipo de coisa. E às vezes até mesmo esses carnívoros aqui podem se alimentar de outros pequenos morcegos, tá? Não aconteceu comigo, mas eu tenho relatos de amigos que estavam fazendo coleta, e quando chegaram na rede, encontraram morcegos parcialmente comidos, e a gente acredita que pode ter sido obra desses animais aqui, que foram até a rede, devoraram o morcego que estava ali indefeso, porque estava enroscado na rede, e depois foram embora, tá? A gente não considera isso canibalismo, porque eles não estão alimentando da mesma espécie, tá? Eles estão comendo apenas outros morcegos de outras espécies, geralmente morcegos de um tamanho menor. Onívoros, a gente tem o gênero Phyllostomus, aqui eu coloquei Phyllostomus astatus, mas a gente tem o gênero Phyllostomus que
é considerado onívoro porque tem registro de praticamente tudo que eu falei até agora do que ele se alimenta. Então, ele pode se alimentar de frutos, de néctar, de pólen, de insetos, às vezes até de pequenos animais, enfim. Então, por essa dieta mais variada, ele é classificado como onívoro, tá? E aqui uma foto também dele sobrevoando flores de jatobá, que ele estaria tomando ali o néctar. Aqui dá pra gente perceber bem o tamanho desse animal, ele é bem grande, tá? Ele tem uma envergadura bem grande. E os famigerados hematófagos. Eu não tinha dito até agora, mas daquelas 1.300 espécies de morcegos que ocorrem no mundo, só essas 3 se alimentam de sangue. E aí, infelizmente, a informação errônea que as pessoas têm é de que a maioria dos morcegos se alimenta de sangue. Vocês perceberam que não, né? É a minoria que se alimenta de sangue. Temos só 3 espécies. Essa aqui de cima é a mais comum, Desmodus autunnus, é que traria mais problemas, porque ela ataca gado, criações animais, cavalos, porcos, coisas do tipo. E essas outras 2 espécies aqui, o Diemus e o Dífila, que são espécies mais especializadas em sangue de aves. Então, as populações são menores, a sua ocorrência é menor e elas não causam tantos problemas. O problema maior, inclusive até de transmissão de raiva nos herbívoros, né, seria vindo aqui do Desmodus. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, um pouco mais detalhada desse animal. Aqui é dentro daquele forno que eu tinha comentado, do sítio de uma amiga nossa, que um agrupamento aqui, ó, de desmodos, né, dá para perceber como é que eles ficam, inclusive eles também não ficam pendurados, reparem que eles ficam apoiados, aqui dá para ver um pouco melhor, mas eles ficam apoiados sobre a parede, não necessariamente pendurados, tá? E eles podem formar, sim, grandes colônias, gente, de centenas, às vezes até uns milhares aí de indivíduos, muito grandes. Agora, a dífila já é um daqueles outros 2 que é especializado em sangue de aves, tá? É um animal cujas colônias são menores. E aqui, uma foto que eu acho muito curiosa, muito engraçada, que foi um trabalho que a gente estava fazendo aqui em Guarulhos, a gente visitou um sítio que o galinheiro estava tendo, as galinhas estavam tendo ataques, né, de morcegos hematófagos, e a gente tirou essa foto, tanto quanto estranha, mas eu vou tentar explicar para vocês, né, aqui está a cabeça do morcego, aqui está a asa do morcego, que seria como se fosse o cotovelo dele aqui, e as pernas estão aqui, tá, então, ele está se alimentando na região aqui pericloacal da ave, então tem uma membraninha mais delicada aqui em volta da cloaca, e muitas vezes eles mordem ali e se alimentam do sangue que começa a escorrer. Essa mordedura, gente, tanto desse animal quanto do Desmodus, ela não é uma mordedura profunda, tá? Ela é uma mordedura rasa, ela é elíptica, tá? E é só com um levantar de pele mesmo, o sangue começa a escorrer, e aí ele começa a lamber aquele sangue. O contato da saliva dele com essa mordedura faz com que o sangue não coagule, porque sabe-se que existe substância anticoagulante na saliva do morcego. Então, enquanto ele está em contato, aquele anticoagulante está agindo e o sangue continua saindo, continua escorrendo da ferida. E ele vai lambendo, ele vai tendo um contato ali com aquele sangue. Na verdade, a língua, ela tem uma conformação que ele consegue meio que dobrar e forma uma espécie de canais embaixo dessa língua, e o sangue vai subindo por ali, tá? E ele vai tomando aí uma coisa de uns 20 ml, mais ou menos, de sangue, tá? Naquela noite, né, naquela presa. Tá bom? Fica aí também uma coisa de uns 20 minutos, depois ele sai da presa, muitas vezes ele pousa num lugar próximo, então pensando aqui nessa foto do galinheiro, depois que ele saísse daqui, ele poderia se pendurar aqui, ficar aqui um pouquinho, aí ele urina, né, ele libera o excesso de líquido, e aí depois ele sai em voo, volta para o seu abrigo. Agora, apesar dos pesares, né, a gente saber que tem problemas com a transmissão da raiva, ainda vou falar mais um pouquinho disso, mas existe aí uma certa, um benefício, né, vamos colocar assim, também desses animais.
Então, lembra que eu comentei que eles têm na saliva substâncias anticoagulantes. E o isolamento dessa substância, que em alguns trabalhos foi batizado de draculina, é estudado para auxiliar na dissolução de coágulos, na resolução aí para problemas cardiovasculares, né? Então, mesmo morcegos que podem causar tanto medo nas pessoas, né, tanta má impressão, e até eventualmente problema de raiva nos herbívoros, também tem suas vantagens, tá? Essa foto aqui foi tirada lá no laboratório do Wilson. Essa mão é minha, mas esse sangue não é meu não, tá? É de um amigo meu que fez a gentileza de doar e a gente colocou ali para poder fotografar o animal se alimentando. Mas eles se alimentam de várias coisas, mas quem come morcego? Um monte de animais se alimentam de morcego. Desde animais invertebrados, tá? Então aqui eu peguei a néfila, em homenagem ao professor Carlos, né? Se alimentando aqui de um morceguinho, uma aranha, então, se alimentando de um morcego. Lacraia, uma escolopendra, se alimentando também de um morcego, já tá quase todo devorado aqui. Vertebrados, né? Anfíbios, répteis, então, sapos e serpentes também se alimentam. Eu acho essa foto impressionante. Quem encontrou essa situação aqui, realmente é uma foto hilária, né? E eu não coloquei, mas também tem muitas aves, né? Gaviões, por exemplo, que se alimentam, corujas, que se alimentam de morcegos, tá? Mas eu quis colocar essas duas aqui pela questão da problemática em área urbana, porque às vezes o morcego é encontrado no chão, às vezes o morcego pode estar doente, e aí a gente tem o nosso cachorrinho ou o nosso gatinho que vai ter contato com esses morceguinhos que eventualmente estão doentes, e a gente tem que estar sempre atento para se os nossos animais estão vacinados, tá? Isso é muito importante, viu, gente? Porque gato é mais predador mesmo, né? Ele vai cutucar, às vezes vai até matar. Cachorro é mais curioso, mas de qualquer forma, esse contato é um pouco perigoso. Então, a gente tem que manter os nossos animais vacinados contra a raiva para a gente não ter problemas, tá? Então, já que eu tô falando de raiva, né? Morcegos transmitem doenças? É uma verdade, tá? Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Existem vários estudos de bactérias, vírus e fungos que os morcegos albergam, tá? Eles podem ser reservatórios, mas em alguns casos eles podem transmitir, então tem muita coisa aí que ainda se estuda, e algumas coisas a gente sabe com mais propriedade. Então, a mais conhecida e estudada, no caso aí, seria, sem dúvida, a raiva, tá? E é uma coisa, assim, que a gente está sempre preocupada. Eu, pelo menos, sempre que eu trabalho com os meus alunos, eu estou sempre preocupada em vacinação. É uma doença que é praticamente fatal, né? Tem um caso aqui que eu já vou contar, mas ela é praticamente fatal em todos os casos. É um vírus rabdoviride, né? E, segundo se sabe, transmitido por mordedura, arranhadura ou lambedura, tá? De um animal que seja contaminado pela raiva. Ou seja, gente, o morcego, ele pode me morder, ou ele pode lamber alguma parte, né, da minha mão, por exemplo, que tem um corte, e pode estar transmitindo o vírus, mas ele também tem que estar contaminado. Não significa que todo morcego tenha a raiva, que isso também é um erro que as pessoas pensam. Olha para o morcego e acha que automaticamente ele tenha raiva, tenha o vírus. Não, tá? Ele também é uma vítima nessa história, ele também vai contrair, e no caso da raiva, ele também adoece e morre por ela, tá? Só que no período de incubação, ele é capaz de transmitir. Então, nessas situações de mordedura, né, lambedura e tal, ele pode estar transmitindo o vírus para outra pessoa, tá bom? E a raiva, ela pode não ocorrer não só em morcegos, mas também em vários, né, mamíferos, inclusive a gente, tá? E por que eu falei que ela é praticamente fatal? A gente tem um caso aqui no Brasil, interior de Pernambuco, já fazem alguns anos, se eu não me engano, isso foi em 2008, se eu não estou errada, ou 2008, 2011, mas acho que foi 2008. Esse rapazinho aqui chama Marciano Menezes, hoje já é um homem adulto, né, e ele foi mordido por um animal, parece que talvez um morcego insetívoro, não se sabe ao certo, que tenha caído na cama, mas também, olha as condições precárias, né, que essa família
vive uma família humilde do interior lá de Pernambuco, e aí ele passou por um protocolo médico que permitiu que ele não morresse, né? Porém, ele ficou bastante comprometido, né? Com a sua locomoção bastante comprometida. Hoje ele tem, né, as condições, já tem cadeira de rodas e tal, motorizada, mas que vida, né? Que esse rapaz teve que ter por conta dessa situação. Agora, lembrem-se, o morcego também é uma vítima disso, tá? Eu falo porque às vezes as pessoas falam assim, então vamos matar tudo. Não, na verdade não é bem assim, né? Eu sei que vocês não vão pensar assim, porque como eu disse, vocês são biólogos, então a gente tem um pensamento um pouco diferente. Mas as pessoas que infelizmente não conhecem e tem raiva, né? Tem gente que tem raiva dos animais, é estranho, a gente não consegue entender muito isso. E achar que tem que matar tudo, eu já ouvi essas frases também, tem que matar tudo, tem que matar tudo. Não, gente, não é bem assim. Né? Como eu disse, eles são vítimas e a gente tem que manter o nosso meio ambiente equilibrado para que, inclusive para os morcegos, as doenças também não se tornem uma epidemia, né? Tudo isso tem que estar muito bem controlado, tá? Histoplasmose também é uma doença associada a morcegos, ou mais exatamente aos abrigos de morcegos, porque é um fungo que cresce em excrementos animais, tá? Então, não só de morcegos, mas também de aves, principalmente pombos, né, que costumam formar aglomerados, e aí esses solos que tem bastante dessas fezes, em condições adequadas de umidade e de temperatura, pode desenvolver esse fungo, o histoplasma, que quando inalado, dependendo das quantidades em que os esporos desse fungo são inalados, podem causar uma espécie de uma pneumonia, tá? É uma doença respiratória também, que pode ser de maior ou menor grau, dependendo do número de esporos que a pessoa inalou, ou dependendo do estado de saúde da pessoa, né? Porque se a pessoa também foi imunodeprimida, ela pode ter uma resposta imunológica muito baixa, e aí essa doença pode ser um pouco mais grave na pessoa, tá? E finalmente, né, que ultimamente eu tenho ouvido bastante também de perguntas, e o coronavírus? E o morcego, né? Bom, eu não sou epidemiologista, gente, mas o que eu tenho lido a respeito é que, sim, os morcegos são reservatório de algumas espécies aí de coronavírus. E uma das que se comprovou que surgiu a partir de um morcego foi a SARS, em 2002, 2003. Essa teve aí um histórico que parece que foi comprovado. A MERS, que veio depois, em 2012, se eu não me engano, já ficou um pouco na dúvida também. Algumas pessoas foram pesquisar, mas parece que não chegaram a uma conclusão exata se a MERS também teria se originado em morcegos. Agora, o SARS-CoV-2, que é o famigerado deste momento, está sendo, obviamente, estudado e estão se buscando em várias localidades aonde estaria a origem, né? E um dos trabalhos que eu peguei lá do Jornal da USP foi que teriam encontrado um vírus, né, no Rhinolopus, que é um morcego insetívoro, tá? Esse vírus aqui, RAT-G13, que teria uma similaridade grande com o SARS-CoV-2. Só que existem outras diferenças, que inclusive são discutidas lá no artigo, relacionadas à adesão desse vírus com relação à adesão e possibilidade de entrada em células humanas. Então, teria que ainda ter mais alguma diferenciação aí no caminho até se chegar em seres humanos. E aí eles levantam, inclusive, a questão de um hospedeiro intermediário que precisaria ser, né, a ponte que ligaria esse vírus aqui encontrado em morcegos, teria sofrido algum tipo de mutação num hospedeiro intermediário, que teria novamente se modificado para chegar finalmente nos humanos. Então, assim, saber ao certo, a gente ainda não sabe, tá? Existem aí possibilidades que podem se confirmar ou não, dependendo dos estudos que vierem a seguir. Tem uma coisa também que as pessoas me perguntam, né? Falam assim, nossa, mas você vai para campo, como é no campo? Mas você não tem medo de ficar no campo? Bom, primeiro que a gente nunca vai sozinho,
né? Isso a gente recomenda para toda e qualquer pessoa que tem interesse em trabalhar em campo, que nunca se faz campo sozinho. Você não sabe o que vai acontecer. Se machuca, quebra uma perna aí, como é que você faz? Você tá sozinho, né? Então tem que sempre ir com alguém, no mínimo uma pessoa, para vocês se auxiliarem. Agora, o ambiente em que a gente faz coleta pode variar de ambiente urbano, que é mais movimentado e tal, mais tranquilo, e o ambiente de mata, que pode ser mais assustador para algumas pessoas, mas a gente acaba acostumando, tá? Eu, sinceramente, prefiro muito trabalhar na mata, na floresta à noite, porque eu acho muito, muito tranquilo. Né? A gente vai acostumando aí com os barulhos, vai acostumando com o que a gente pode ver ou não, e dá para a gente trabalhar com uma certa facilidade. E aí, o que a gente usa? Então, as famosas redes de neblina, inclusive aqui, essa foi do último projeto que eu estava participando, ó, pode ver que foi dia 24 de março, eu estava voltando para casa quase, desse ano, que eu bati essa foto, e o morcego estava enrodilhadinho aqui. Vocês percebem que a rede, ela fica folgada, né, ela fica frouxa, e ela tem que ficar assim mesmo, porque quando o morcego voa, ele bate na rede e cai nessas partes mais frouxas. Acho que dá para perceber, né, ele teria feito esse movimento aqui, ó, e caiu aqui, tá, e aí preso aqui nessa bolsa a gente consegue retirar. Não é tão difícil de retirar, mas a gente tem que ter uma certa paciência e um pouquinho de prática também, tá, tem um jeitinho para tirar ele, porque também, dependendo se ele fica muito tempo na rede, ele acaba se emaranhando demais, e aí fica um pouco mais difícil. Mas com um pouquinho de jeito, um pouquinho de prática, a gente consegue retirar eles da rede. Eu até trouxe aqui, não sei se vai dar para ver, mas eu vou tentar colocar aqui, ó, para vocês verem. Isso aqui é uma rede, uma das minhas redes que tá aqui, para mostrar que é uma rede bem fininha, ó, dá para perceber na minha mão? E na mata, ela praticamente desaparece à noite. Ali na foto, tá dando pra gente ver, porque o flash bateu nela, né, e ela refletiu. Então, a gente consegue ver bem. Mas no escuro à noite, realmente, não dá pra ver. Eu mesma já caí na rede várias vezes. Rapidinho aqui, só para mostrar também, isso aqui é a luva, inclusive é a mesma luva que tá na foto ali. Isso aqui é a pinça, é uma pinça grande, que é pra gente ficar longe, né, da boca do morcego, porque, obviamente, ele tá tentando morder a gente quando a gente tá manipulando. E aqui é um saquinho de pano numerado, ó. Dá pra ver o saquinho de pano? Que a gente coloca o morcego aqui, fecha, amarra, e depois leva pra fazer a análise num lugar mais tranquilo, né, depois que a gente tira da rede, leva pra fazer uma análise. Aí a gente vê a massa corporal, aqui eu estou medindo o antebraço, que é uma informação importante que ajuda na identificação. Aqui eu estou vendo se é jovem ou adulto, esses aqui são os dedos, né, da asa, e essas juntas aqui dos dedos nos ajudam a perceber se o animal é jovem ou adulto. Se ela está mais ossificada, ela corresponde a um adulto, e assim por diante. Se é macho, se é fêmea, que espécie que é, se está grávida, se não está, e coisas desse tipo. Depende, obviamente, do trabalho que a gente está fazendo, quais são as informações que a gente precisa. Depois a gente pode anilhar, anotar o número da anilha e soltar, né, o animal. Mais uma vez, dependendo do trabalho que a gente está fazendo, qual o propósito que a gente tem. Depois de tudo isso, de coisas boas e coisas ruins que eu falei, por que a gente tem que proteger o morcego? Bom, em resumo, porque são excelentes controladores de insetos, tá? A quantidade de insetos que morcegos insetívoros se alimentam é enorme, né? Controladores também de populações animais, de outras espécies animais, com um equilíbrio ecológico, tá? Os que se alimentam de frutos vão ser os dispersores de sementes e auxiliam no reflorestamento, assim como os que se alimentam de néctar e pólen. Acho que dá para ver na foto aqui, né? Que ele está todo sujo de pólen, o corpo todo sujo de pólen. E vão também auxiliar na polinização, e até mesmo os hematófagos, famigerados e temidos hematófagos, estão sendo aí estudados, né? A sua saliva está sendo estudada para auxiliar em questões de saúde. Então, independente se as pessoas gostam ou não, eu acho que vale a pena a gente mostrar
essas coisas que são favoráveis desses animais e de todos os outros animais, porque afinal de contas estamos no mesmo planeta, estamos compartilhando o mesmo lugar e todo mundo tem sua importância aqui, tá? E é isso, o último recado é só para vocês ficarem em casa e se precisarem sair, usem máscara, tá, gente? É isso. Obrigadão, viu? Professora, muitíssimo obrigado. Realmente foi uma palestra incrível, eu adorei esse boneco aí. Fiquei um pouquinho com inveja, mas a gente teve muitas perguntas aqui no chat. A Gabriela vai ler algumas para você. Enquanto isso, eu vou liberar para o pessoal no chat o link para o certificado. E aí, só para dar o recadinho para eles, a gente pede para que vocês respondam dentro de 15 minutos o formulário, porque para a gente ter um controle melhor também. E, por favor, a gente teve alguns problemas, então evitem, se possível, não mandem o link para pessoas que não participaram da palestra, isso é algo importante para a gente e é importante para vocês também, que disporam do tempo para estar aqui. Então, eu só queria dar esse recadinho e aí a Gabi vai ler as perguntinhas para você agora. Muito obrigado, professora. Tá, joia, pode falar. Olá, professora, tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá. E só peço desculpa. Desculpa, barulheira. Não, eu só peço desculpa da hora aqui, que eu tô vendo que demorei demais. Era só um minutinho. Vou colocar o fone. Vocês conseguem me ouvir? Eu tô te ouvindo bem. Não sei se os demais conseguem. É que eu estava logado em dois lugares ao mesmo tempo, aí eu tive que trocar, porque senão ia ficar dando eco. A primeira pergunta, eu vou começar lá do comecinho, teve muita pergunta mesmo, foi da Gabriela Lebre. Ela perguntou das mãos para fora do miotes, para que servem? Das mãos o quê? Mãos para fora. Mãos para fora? Eu acho que é de uma espécie miotes. Para que servem essas mãos viradas para fora? Nossa, não entendi a pergunta. Será que ela está falando da asa? Então, foi bem, eu acho que sim, acredito que sim, que como foi bem lá no comecinho, quando você ainda estava dando exemplo, foi no começo da palestra. Então, porque assim, quando eu mostrei as imagens, a ideia era mostrar a asa como uma modificação da mão, né? Deixa eu pôr aqui para ver se vocês conseguem ver. Então, aqui é o polegar, que fica de fora da asa, e aqui os outros dedos alongados que formam a asa. Isso, na verdade, não é só de miotes, pode ser que eu tenha colocado miotes como um exemplo, né, na imagem, mas isso é para todos os morcegos. Então, na verdade, é mão modificada em asa. Não sei se era essa a dúvida. Acredito que sim. Gabi, se estiver escutando, se puder dar um sinal no chat. E deixa eu ver, o Matheus Ricardo perguntou, tudo bem que os morcegos não são cegos, mas a visão deles pode ser comparada a algum outro animal? Quão boa é essa visão? Não é tão boa, não. Eu não saberia te dizer um animal agora para comparar, mas a gente costuma dizer que eles são, de certa forma, míopes. A visão deles à distância não é tão boa. Então, o que eles preferem? Eles usam a ecolocalização para longas distâncias e a visão para distâncias mais próximas. Então, seria mais isso, é quase que uma miopia, né? Uma coisa mais para perto mesmo, eles enxergam melhor mais de perto. Maravilha. A Mariana Moraes, as raposas voadoras não fazem ecolocalização? Não. Elas têm uma produção de sons, mas é diferente da produção dos Microchiroptera. Elas fazem uns estalos com a língua. Então, elas até conseguem fazer alguma coisa, mas ela é um processo um pouco diferente da ecolocalização. E as raposas voadoras, elas são mais visuais. Toda vez que a gente olhar as fotos de raposas voadoras, vocês podem reparar que os olhos são bem grandes. Então, a visão acaba predominando mais. E o próprio hábito, né, que eu comentei que elas são mais diurnas e crepusculares, então, a ecolocalização seria uma coisa aí que não seria muito necessária para esses bichos. Mas, mesmo assim, o som que eles conseguem produzir não é um ultrassom e também não é produzido da mesma forma que os demais, é produzido com estalinhos de língua. Perfeito. Deixa eu procurar a próxima. Marcelo Soares. Na realidade, acredito que já foi respondido. Morcegos são transmissores de muitas doenças?
Que é a partezinha do final, né? Uhum. Tem várias, mas assim, a gente sempre acaba falando dessas que são as mais importantes. Geralmente eu dou muita ênfase à raiva, porque é uma das coisas muito importantes no Brasil hoje em dia, e a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Agora, se a gente tiver confirmação do Covid também, a gente vai ficar um pouco chateado, né? Porque, infelizmente, vai ser mais um atributo ruim que vai ser relacionado aos morcegos, mas é isso. Nossa, verdade, né? Difícil. É. A Vanessa Soares perguntou: o que os machos geralmente utilizam para atrair a fêmea na época de acasalamento? Varia de acordo com a espécie? Varia sim. Existem muitas espécies que produzem odores, então, que nem eu tinha comentado que alguns têm um saco glandular no propatágio, que é a parte superior aqui da asa, e alguns têm glândulas aqui na região abaixo aqui da boca, né, aqui no pescoço, outros têm nos ombros uma área mais glandular que tem odores diferentes, então geralmente está relacionado com odor, tá? Mas isso varia bastante de espécie para espécie. Agora uma pergunta da Emília: que animais podem predar o morcego? Quem pode predar? No caso, foi quais animais? Quais? Quais animais Não, podem aqueles que eu já tinha colocado lá, né? Mas a gente tem aves de rapina, corujas, felinos, de maneira geral, animais noturnos, assim, carnívoros noturnos. Você pode ter também, além de gato e cachorro, que são de área urbana, mas você pode ter também, se o bicho tiver oportunidade, pegar no abrigo um bicho tipo um guaxinim, alguma coisa assim, consegue predar. Serpentes, sapos, como eu mostrei, né, na imagem, e até invertebrado, né, aranha também, morcegos menores, aranhas são capazes de... O Carlos está aqui todo feliz, falando que as aranhas são predadoras dos morcegos. Eu dei risada aqui, porque a suspirada dele. Deu para ouvir, né? Uhum. Ai. Deixa eu ver aqui. A Rebeca perguntou: os morcegos hematófagos costumam se alimentar com o sangue de qualquer animal ou tem algum específico que eles prefiram? Então, lembrando que eu falei de 3 espécies, o Desmodus rotundus, que é o mais comum, ele vai dar preferência para sangue de mamíferos, tá? Então, você pode ter desde criações como gado, cavalo, porcos, cabras, até animais domésticos, cachorro também tem relato de ser predado, né, o sangue de cachorros para esses animais. Agora, eles também, eventualmente, podem também se alimentar de sangue de aves, até aves silvestres, né, por exemplo, um jacu, que é uma galinhona silvestre, então pode ser predada, e também galinhas comuns, a gente tem, eu mesma já coletei em galinheiro, esse morcego hematófago comum, que é o Desmodus. Agora, os outros 2, que é o Diemus e o Dífila, eles sim são especializados em sangue de aves, né, então, geralmente aves silvestres, mas, como eu mostrei na foto, eventualmente, sangue também de aves domésticas, como as galinhas. Uma pergunta da Mariana Moraes: você acha ou já tem registros por conta da Covid-19 de extermínio em massa de morcegos, igual dos primatas associados à febre amarela? Infelizmente, sim. A gente já ouviu relatos de pessoas que estão matando morcegos por conta de acreditarem que eles são responsáveis pela transmissão, ou enfim, pela doença em si. Mas, como eu disse, pelo que o pessoal tem estudado, não se chegou a nenhuma conclusão, e mesmo que seja aquele vírus lá que eu comentei, algum precursor, teve que passar por outro hospedeiro intermediário para depois chegar nos seres humanos. Então, não é uma coisa tão simples assim, o morcego chegou e a doença está aí. Não é bem assim. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem isso, e sim, tem relatos de casos de pessoas que estão matando morcegos com mais frequência a despeito do Covid-19, infelizmente. O Arthur perguntou se pode haver canibalismo entre os hematófagos. Não, que pelo menos que eu tenha lido ou ouvido falar de algum registro desses, não. Muito pelo contrário, tem
um comportamento entre morcegos hematófagos, mais comumente observado nas fêmeas, em que se eles saem à noite para se alimentar, aí voltam. Vamos supor que numa colônia de 10 fêmeas, uma não conseguiu encontrar nenhuma presa e não conseguiu se alimentar, e as outras se alimentaram. Uma delas pode regurgitar parte do sangue que ela tomou para aquela que não se alimentou. Então, seria uma forma de contribuir com que aquela outra consiga se manter viva até o dia seguinte, que seria uma outra chance dela sair para procurar alimento de novo. Então, ao contrário de se canibalizarem, eles podem até se auxiliar na questão de partilhamento de sangue. Pergunta da Gabriela Lebre: os bebedouros de beija-flor são atrativos para os morcegos também? Podem ser sim. Se na região que a pessoa tem a casa, por exemplo, e ela coloca os bebedouros, se tiver morcego nectarívoro lá, pode esperar que mais cedo ou mais tarde eles vão aparecer. Eu já fui em mais de uma casa em que tinha e eles visitavam lá tranquilamente. E se o pessoal procurar na internet, tem muito vídeo, viu? Digita lá morcego em bebedouros de beija-flor, que vai aparecer um monte de vídeo de gente de vários lugares que filmou os morcegos visitando os bebedouros à noite. Só fazendo uma observação que a gente já bateu no nosso horário, eu gostaria de saber se se importa de responder até umas 7h10 as perguntas que ainda tem. Tem pouquinho só. Por mim, sem problemas, eu fico preocupada só com vocês. Então a gente vai até 7h10 e aí a gente finaliza, pode ser? Pode ser, sem problemas. Então vamos lá. Próxima pergunta do Marcos Vinícius: morcegos chegam a matar outros indivíduos? O morcego chega A matar outros indivíduos. Então, aqueles carnívoros podem fazer isso, né? Mas aí para se alimentar. Existe também muita luta, né? Muita interação entre eles. Às vezes eles estão coexistindo no mesmo abrigo e podem ser até de espécies diferentes, e numa briga por algum fator lá, às vezes até por espaço ou alguma coisa assim, eles podem se machucar. Agora, relatos de matar um ao outro, que a gente sabe, é para predação. Então, morcegos carnívoros maiores podem matar e se alimentar de morcegos menores. Ok. Peraí. Larissa Cruz: flores de cactos são comuns na alimentação de morcegos nectarianos? São de cactos, né? É isso? Isso mesmo. Então, sim, são sim. Inclusive, tem o... Apesar que eu acho que não é uma cactácea, mas é o agave, que é feita a tequila, que é um parente próximo até de cactácea, é polinizada por morcegos. Então, tem sim, flores de cactácea podem e são polinizadas por diversas espécies de morcegos. Pergunta do Arthur: os predadores dos morcegos pegam raiva quando se alimentam deles? Pode pegar. Por isso que eu tinha comentado que a gente tem que estar sempre atento aos nossos animais de estimação, gato, cachorro, porque se eles tiverem contato com algum morcego, e se eventualmente esse morcego for encaminhado para um centro de zoonoses, fizer o exame e ele der positivo para raiva, os animais que tiveram contato têm que ficar em observação. E a gente tem que estar sempre salientando, gato e cachorro doméstico tem que estar vacinado. O pessoal se preocupa mais com o cachorro, mas gato principalmente, porque gato tem mais esse instinto de caçar, e ele precisa estar vacinado para que ele também não acabe não morrendo de raiva. Tem possibilidade de passar sim. Pergunta do Leonardo Vicente: caso seja necessário o controle de uma colônia, quais são as medidas tomadas que não prejudiquem a espécie? Então, o pessoal que trabalha, né, o Centro de Controle de Zoonoses, que eventualmente podem encontrar uma espécie que esteja com raiva, por exemplo, e detectar de qual colônia aquele animal veio, eles podem fazer um controle, só que aí realmente é ir lá, retirar, depende muito, né, do caso, mas, ou retirar uma parcela daquela colônia para fazer um estudo epidemiológico para ver se mais indivíduos estão contaminados, ou eventualmente remover todos os indivíduos, e realmente eles são sacrificados, mas aí por conta do controle da raiva, né, na verdade, não está exatamente só se controlando o morcego, está se controlando a raiva e a possibilidade de disseminação dessa doença.
Mas quem faz isso são órgãos de saúde né, que tem isso como prioridade, como parte do trabalho deles. Então, por exemplo, o Centro de Controle de Zoonoses faz isso, ou pode fazer. Pergunta da Roberta Madeiro. Há alguma pesquisa sobre a porcentagem sobre o número de indivíduos contaminados pela raiva? Então, geralmente o pessoal faz isso sim. A última que eu vi faz tempo, mas é uma porcentagem baixa, tá? Em condições, se eu não me engano, faz tempo que eu vi, mas eu acho que era menos de 1%, tá? Então, é um percentual baixo, claro, dadas condições, vamos dizer assim, normais, né? Se a coisa foge do controle, esse percentual pode aumentar, mas em condições ditas normais, o percentual de contaminação pode ser baixo também, numa colônia, vamos dizer assim, numa colônia estável, né? E a última pergunta da Maiara. Qual espécie você tinha curiosidade de conhecer pessoalmente? Ai, são tantas. Não sei te dizer agora. Aquela que eu comentei, a menorzinha, né, do mundo, né, que é registrada como a menorzinha, a Crasionecteris, é uma que eu tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade de ver outros de outros países, morcegos de outros países. E aqui, né, que eu já tive oportunidade, são aqueles branquinhos que eu comentei, que era um sonho meu de conhecer, e felizmente eu pude conhecer, que é o Ectofila. Mas o que vier de novidade aí, para mim, tá ótimo. É sempre bom conhecer mais e aprender mais, é muito bom. Professora, então, aproveitando que essa foi a última perguntinha, a gente combinou de ir até 7h10, eu vou deixar uma minha também. Você comentou que os morcegos têm um tempo de vida um pouco alto em relação ao tamanho deles, que chega a 30 anos, por volta disso, o que não é muito comum quando a gente fala de animais pequenos. Verdade. Isso tem alguma relação com a taxa de metabolismo dele? É um metabolismo mais baixo, que a gente costuma encontrar animais pequenos com metabolismo alto e um tempo de vida mais baixo. Tem alguma relação? Então, de certa forma, sim, Lucas. Você lembra que eu comentei que as duas espécies que eu listei lá eram espécies de míotes. E míotes, por exemplo, é uma espécie que faz hibernação. Então, acredita-se que o fato de ter longos períodos de hibernação, né, durante as épocas mais frias, eles teriam uma certa vantagem no sentido de poder ter uma longevidade maior. Mas também tem um outro estudo que fala sobre telômeros, aí é uma questão genética, né? Eu não sou geneticista também, mas os geneticistas comentam sobre a redução nos telômeros está relacionado ao envelhecimento de nós, né, de seres vivos. E no caso de certas espécies de morcegos, esses telômeros não se degeneram. Parece que eles conseguem estar sempre sendo mantidos, né? O morcego teria um mecanismo de estar mantendo esse telômero sempre íntegro, e isso manteria ele com uma longevidade maior. Mas é estudo, né? Então, certeza a gente não sabe, mas esses fatores podem pesar nessa questão da longevidade, porque se a gente for pensar em metabolismo em condições normais, tirando a hibernação, é um metabolismo alto, porque afinal de contas é um animal que voa, então ele vai ter um gasto energético alto e um metabolismo alto, mas para aqueles que hibernam, ele vai ter um período em que ele pode baixar, reduzir esse metabolismo e acabar economizando um pouco nesse tempo aí. Muito legal, professora, eu não tinha nem pensado nessa relação dos telômeros também, muito legal Pois saber. E, então é isso, a gente agradece muito, eu agradeço em nome da Liga e em nome dos alunos a sua participação hoje com a gente. Foi uma Eu que palestra agradeço. a gente bateu aí 90 pessoas durante a palestra, e a gente só tem a agradecer e espero que você possa voltar mais vezes também.